a gente já ia para o fogão fazer mesmo a polenta. Então a gente aprendeu muito a olhar, né? Porque éramos em 12, né? A família era grande, era 12 irmãos. Então a gente ia para o fogão também para ajudar a fazer. Eu me chamo Laura das Graças Felete, filha de Pascoal Felete e Natalina Friane Felete. A receita que a gente aprendeu com a mãe foi que a avó dela, né, que a mãe dela ensinou, a minha avó, a bisavó, que eles aprenderam, foi fazer no fogão de lenha, na panela de ferro e na água fervendo. Então a gente faz, primeiro você coloca lá, vamos colocar um quilo de fubá, que dá bastante polenta. Numa panela de ferro eu vou colocar mais ou menos uns 3,5 litros de água. Quando estiver fervendo aquela água, eu vou tirar mais da metade daquela água. Vou separar num canto, numa vasilha, em cima do fogão, e vou aos poucos, aquele pouquinho de água, e a polenta é só feita com água, sal e o fubá. E o fubá é o tradicional fubá da roça, né? Moído na pedra, né? No moinho de pedra, tocada a água. Então eu vou despejando aos poucos o fubá e com uma pá de pau, né? Eu vou mexendo a polenta. Conforme ela vai ficando, né, mais durinha, eu vou colocando, adicionando água. Então a tradição que a mãe ensinou é mesmo amassando até ficar o ponto que a gente quer. Às vezes faz menos, fazem lá meio quilo de fubá. Então não tem aquela receita tradicional não. Mas no final sai uma polenta maravilhosa. E é a primeira que vai para o fogo, né? E é a última que sai. Enquanto está fazendo o arroz, o feijão, a salada, a polenta está lá cozinhando. E às vezes dá até um cheirinho de queimado. E é esse que é o sabor da polenta também. Na época do italiano, né, lá atrás, não existia outro tipo de comida. Era só mesmo a polenta. Que os italianos plantavam milho, que era mais fácil, né? Plantavam milho e faziam o fubá. Eles só tinham mesmo a polenta para comer. E quando eles vieram para o Brasil, trouxeram, né, essa tradição da polenta e o milho. Meu pai e meus irmãos plantavam milho e era moído no moinho, né? Moinho lá que tem até hoje. A minha mãe fazia desse jeito e todos os dias era mais ou menos esse tanto aqui que ela fazia. Porque era uma forma também de ajudar, né? Porque ajudava na marmita que fazia a polenta e levava também a comida para a roça. 7h30 da manhã, o almoço tinha que estar pronto para levar para o meu pai, né, e os meus irmãos na roça para almoçarem. 7h30 ou 8 horas a gente saía com a marmita e levava lá em cima para eles almoçarem. E a gente levava, né, e quando chegava lá, que sobrava, a gente comia o restinho. Quando a gente era criança, a mãe tinha muito medo que a gente mexesse com fogão de lenha, de queimar, né? Mas quando a gente foi crescendo, virando adolescente, ali de uns 10, 12 anos, a gente já ia para o fogão fazer mesmo a polenta. Então a gente aprendeu muito a olhar, né? Porque éramos em 12, né? A família era grande, era 12 irmãos. Então a gente ia para o fogão também para ajudar a fazer. Porque era só a mãe, né? Era muita gente e a gente também ia para o fogão aprender a fazer a polenta mesmo. A gente gostava, né? De estar ali ajudando em volta da mãe, aprendendo e ela nos ensinando. E a gente foi aprendendo e pegando esse gosto, né? De fazer a polenta. E todos os dias a mãe fazia a polenta. Era sagrado todos os dias. Eu aprendi a gostar muito da polenta. Se deixar, eu faço polenta, né, todos os dias e como, né, todos os dias, porque eu gosto muito da polenta. O coral, né, italiano veio, né, fazer uma excursão pelo Brasil cantar. E eles vieram cantar em Muniz Freire. Então, quem fez a polenta foi eu. Então eles chegaram, né, teve o almoço e tal para todo mundo e a gente foi participar. E eu estava perto, né, teve alguns, né, do integrante
do coral, que na hora foi pegar, né, a polenta, e eu ouvi, entendi o que ele falou. Até que, enfim, temos uma polenta italiana. Falou assim, ai, que bom, hoje nós vamos comer a verdadeira polenta italiana. E eu me senti toda orgulhosa, né? Porque hoje eu sei que muita gente faz a polenta, mas fazem mais um outro tipo, né? Mais na água fria. Então, eu acho que a tradição mesmo dos italianos é a água fervendo. E eles faziam, né, os avós mais tradicional, antigo, mais, né, quando vieram da Itália, eles faziam e colocava, bem dura a polenta, colocava numa tábua, né, tábua de madeira, e cortavam com a linha. Eles não cortavam com a faca ou uma colher, eles cortavam com a linha. A tradição deles mesmo é cortar com a linha. Então eu sinto muito orgulho, né, de ter aprendido com a minha mãe, a minha avó, e eu acho que sempre sou convidada, né? O pessoal gosta muito da polenta. Fala assim, polenta boa é a Laurinha que faz.